Boa tarde, amigos. Antônio Machado falando essa tarde com vocês. Hoje com o Maurício Lourenço, também para bater um papo aqui sobre Taboão da Serra, como está o PT, como ele está vendo aí essa espera pela decisão do Congresso, né? Sobre as eleições, se vão ser mantidas em 4 de outubro e 25 de outubro. Hoje, e voltando, né, indo para o assunto do Covid-19, Maurício, infelizmente, hoje a gente tem que informar novamente o aumento, né, 46 mortes em Taboão da Serra. Triste, são 332 no estado, acho que é 324 no estado, né? É muita coisa. Incrível, né? O governo do estado aí está decretando feriado no estado de São Paulo. Ninguém deve viajar, parente nenhum quer receber parente da capital, então, pessoal, vamos se acomodar aí, é feriado para ficar dentro de casa mesmo, faz aquela feijoada em casa, vamos ficar em casa, é feriado. Feijoada não, feijoada vai buscar no Oderlan lá, né, Maurício? Então, não é o caso. Mas, assim, infelizmente, os números estão cada vez mais altos. São 4.843.727 contaminados no mundo, 319.927 mortos no mundo, infelizmente. No Brasil, 16.792 mortos para 254.220 confirmados, né, casos confirmados. Loucura, loucura, loucura. No Taboão, 332 confirmados, 46 mortes e 44 pessoas internadas no momento. Lembra que a gente falou em torno de 40 leitos? Já tem 44 leitos, pessoas internadas, né? É um número assustador, né? Hoje, um número que apareceu aí na imprensa é que 2.500 leitos 2.500 leitos na Grande São Paulo, né? E, na realidade, 80%, no geral, já está lotado. Quer dizer, os leitos, 2.500 já tem 80% lotado. São números, só crescente, ainda naquela rampa, a discussão continua, será? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Vamos voltar a trabalhar? E hoje a Bandeirantes resolveu abrir para um político do PT e convidou lá o Padilha para um debate, né, Maurício? É uma coisa também para a gente falar. E bem em cima do assunto que a gente discutia ontem, que é a polarização de uma discussão de medicina, onde eu não vejo como se polarizar essa ideia, né? A esquerda defende o lockdown, a direita defende que todo mundo trabalhe. Eu não consigo entender isso. Hoje, no debate lá, ficou claro a posição do Padilha, defendendo a medicina, defendendo a ciência, e você viu lá o Alexandre Garcia, o Osmar Terra, que quer ser ministro, e mais um juiz lá que foi convidado, que eu não me lembro o nome dele, mas é um juiz aí direitista também, que demonstra que a nossa justiça, infelizmente, entre ficar com a justiça e ficar com a ciência, prefere dar opinião política, né? É mais um bolsonarista. Quer dizer, você tinha 3 bolsonaristas para entrevistar o Padilha, né? Não era uma entrevista, era um debate, mas um debate 3 contra 1 a respeito de um tema que não deve ser polemizado, né? Para mim, é uma coisa bem simples. Os médicos definem qual medicamento deve ser medicado. Para mim, se eu estiver internado amanhã, eu sou diabético, eu tenho pressão alta, eu não posso tomar determinados remédios, não importa o nome do remédio. Essa discussão teria que ser uma discussão científica entre médicos. E a gente que vai só comentar, os políticos que estão fazendo política, deveria simplesmente escutar os técnicos, né? Então, eu estou fazendo esse preâmbulo aqui, porque na realidade não mudou nada. Tudo que a gente falou ontem aqui do que estava acontecendo no debate na sociedade estava polarizada de uma forma baixa, da pior forma possível, né? Na realidade, hoje, a televisão, infelizmente, não aprendeu, que foi esse tipo de atitude, de polarização, e o Padilha, na minha maneira de ver, foi muito firme, muito correto, na defesa
que ele fez da verdade. Ele chamou o Osmar Terra de mentiroso várias vezes. O Osmar Terra chegou a colocar que na Europa não se fez o lockdown. É impensável, né? Ele chegou a colocar que a China não fez o lockdown. Ele falou: não, as cidades em volta da China não tiveram o vírus, porque. Mas lá não teve lockdown. Eu falei: nossa senhora, o Padilha. Quer dizer, foi um sofrimento. A parte que eu assisti da entrevista, que eu assisti do final, até agradeço a sua dica, né? Maurício Lourenço é dicas, viu, gente? Então, bacana pela dica que estava passando na Bandeirantes, porque ultimamente eu estou tendo preguiça de discutir ou de assistir discussões onde, na realidade, pouco importava a coisa séria. O que estava importando lá, Maurício, era as mentiras, né? A versão política, a politização do assunto. Isso elegeu o Bolsonaro. Vamos continuar com esse tipo de situação? Será que a imprensa brasileira não vai acordar para a forma? Te passo a palavra, Maurício, para falar de Covid aí, né, nesse primeiro momento, porque eu vou te falar, até a minha introdução aqui foi um desabafo e um agradecimento à sua pessoa de me fazer escutar o Padilha falar sobre o assunto, porque foi bem em cima do tema que a gente falou ontem. Machado, já boa noite aí para você. Já está meio escuro aqui, né? Tô até, não sei se você já percebeu, estou num ambiente novo aqui. Eu tomei emprestado o quarto do meu filho e a poltrona também, né? Opa, poltrona é de jogador de videogame. Estou fazendo aqui a live bem confortável aqui com a poltrona do meu filho. Bom, sobre a Covid, igual nós conversamos ontem, não mudou muito a coisa, né? Só mudou nacionalmente, como você demonstrou aí, porque nós tínhamos 241 mil casos, já pulou para 254, é isso? Então, tem uma Isso, aumentadinha boa. 254.220. Então, aumentou bastante os confirmados, né? Tá bom, continua mais ou menos estável. Mas a preocupação que a gente colocou ontem é que Taboão da Serra, com 46 óbitos, em 332, como você informou aí, casos confirmados, é de longe o dobro da mortandade comparado com os contaminados, né? Taboão da Serra 15% dos confirmados vira óbito, né? É a média que está dando aqui, 14,5%, 15%, enquanto que o estado de São Paulo, 7%, e a média nacional, 6% de óbito nos casos confirmados. Então, é uma questão que o município precisa da solução, como nós começamos ontem. A outra coisa é sobre essa questão da polêmica sobre medicação. Bom, conversar com o Padilha sobre medicação é até importante, né? Fazer uma entrevista com ele, por quê? Porque, além de deputado federal, ele é médico. É médico e infectologista, trabalhou na Amazônia e tal. Então, é uma pessoa com experiência, tanto na área rural como na área pública, na área urbana, né? Sobre essa questão de epidemias, né? Doença de Chagas. É uma pessoa experiente, é uma pessoa que ajudou a coordenar e fazer a criação do Mais Médicos no Brasil, tem muita experiência. Agora, covardia mesmo é colocar para dialogar com uma pessoa que não entende nada de saúde pública, e que é esse tal de Osmar Terra, que eu acho, na minha opinião, ele só não vai para o Ministério da Saúde porque o presidente tem um certo ciúme dele, né? Mas não é a pessoa ideal para falar sobre essa questão de medicação, qual a melhor indicação sobre doenças, né? Então, não é a melhor pessoa. Mas, então, faltou realmente uma pessoa de melhor qualificação técnica e científica para dialogar com o nosso deputado federal Padilha. Outro ponto também, colocando o Padilha voltando aí a dar entrevista na imprensa, porque o que está acontecendo? Você falou da imprensa, que está tendo uma postura, vamos dizer assim, omissa, né, relacionada a tudo que está acontecendo. Agora que alguns setores estão começando a ficar preocupados, né, com
a postura do Bolsonaro, mas, na verdade, essa imprensa nossa, essa imprensa empresarial, capitalista, ela é contrária ao Bolsonaro na questão que ele é uma pessoa mal educada, uma pessoa que fala palavrões, uma pessoa que até xinga jornalista, né, insinua. É por esses pontos que a imprensa é contra, quer dizer, totalmente superficial. Na questão central desse governo, que é a questão econômica, né, que ele é a continuidade do governo Temer, que ele é a continuidade do golpe contra Dilma, que teve o único propósito de desmanchar, tirar os interesses dos trabalhadores, direito trabalhista, reforma da Previdência, querem fazer uma reforma tributária para só o pobre pagar imposto. Então, veja bem, eles estão todos mancomunados para manter um projeto liberal, um projeto neoliberal, dominando o Brasil. E aí, dentro dessa perspectiva, dentro dessa conjuntura, o que a gente está percebendo? Por exemplo, ontem, o PT da capital decidiu seu candidato a prefeito, que é o companheiro Gilmar Tato. Já foi secretário 4 vezes do governo do PT na capital, deputado federal, deputado estadual, sempre atuou na periferia, sempre resolveu a situação. Mas o Tato resolveu a situação como? Ele foi secretário da Marta, bilhete único, ele foi secretário do Haddad, ciclovias, os corredores de ônibus, todas essas políticas públicas, né? Merenda, janta, almoço e janta nas escolas, quando ele era secretário de abastecimento, tudo isso são políticas públicas que o Gilmar Tato fazia na prefeitura do PT, entendeu? Então, o PT, a militância do PT, soube muito bem escolher um candidato. Vai representar muito bem. Por quê? Porque ele é a representação da base do PT. E o PT, na cidade de São Paulo, como em grande parte do Brasil, está perdendo algumas ilusões de certas conciliações, de certas coligações, vamos dizer assim. Né? Então, tem que ser tudo dentro de um projeto. E a população de São Paulo, a militância do Partido dos Trabalhadores, que é um projeto mais firme, é um projeto que defenda mais a periferia, é um projeto que leva os nossos programas de volta para lá, que o bilhete único que foi criado no governo do PT, com o Gilmar Tato, e foi criado no governo do Haddad, o semanal, o mensal, o diário, entendeu? O do estudante, ele falou até da tarifa gratuita na capital, ele disse que tem condições de fazer uma tarifa gratuita progressiva. E ele sabe do que ele está falando. Foi Gilmar Tato, junto com Marta Suplicy, quando era prefeito da capital, que enfrentaram, companheiro também Zaratini e tal, não pode deixar de falar o nome dos companheiros, né? Companheiro Zaratini, companheiro, o próprio Gilmar Tato, como secretário na capital, eles enfrentaram a máfia do transporte na capital, para implementar o bilhete único. Inclusive, eu vi um vereador não, um certo deputado federal que militou aqui em Taboão, foi vereador aqui, falando mal do PT numa entrevista que ele deu aí na imprensa local. Mas ele não diz que foi o principal opositor na capital paulista do bilhete único, porque na época da criação do bilhete único, o secretário tinha que andar de colete à prova de bala, porque ele e a turma dele, na época, enfrentaram o governo da Marta, o governo do PT, para impedir a implantação do bilhete único. Viu, Machado? Então, nós somos um partido que é instrumento da classe trabalhadora e que veio do chão de fábrica, que seus dirigentes vieram do trabalho, né? É pedreiro, é porteiro, é motorista, é engenheiro, é médico, é psicólogo, é psiquiatra. São trabalhadores que formaram esse partido e têm uma consciência de classe. Mas tem alguns companheiros, mesmo no campo, nesse campo, digamos, Sim. progressista, que às vezes resolvem
trabalhar para o seu enriquecimento próprio, para adquirir mais poder pessoal, e não pensa no próximo. Ou deixa de pensar, né? Já pensou um Sim, dia e deixou de pensar. mas olha, Maurício, Então, nós eu, estamos, estamos muito tranquilos em relação às escolhas que o PT tem feito, que tem vindo da base, tem legitimidade, né? E nós temos pessoas para falar de tudo que é coisa, saúde, educação, segurança. A gente tem, como você viu hoje, o Padilha falando na Band, muita propriedade, chama aquele safado daquele terra de mentiroso. mentiroso, mentiroso. Ele fica indignado, né, com a postura. E veja, é o nosso candidato que, teoricamente, teve uma derrota interna no partido, mas nem por isso ele está se privando a aparecer na mídia e fazer a campanha e mostrar que o PT é isso. O PT é feito de pessoas que respeitam a democracia interna do partido, né? Isso Se é muito fosse um ou importante. outro, Eu vinha falando, eu fui questionado hoje, pô, mas já tem deputado que não vai apoiar. Falei, olha, um ou outro ficar chateado, normal. O cara opinar a respeito, poxa, perdi uma eleição interna, normal também. Porém, a história do PT diz que os verdadeiros petistas continuam na campanha do vencedor e o PT é um. Às vezes, a pessoa que não faz a campanha corretamente, às vezes não, o PT tem história disso. Os militantes que não se comportam da forma correta após uma derrota dentro do partido, normalmente perde espaço dentro do partido e acabam pegando o caminho da rua. Aí entra aquela situação que há pessoas que acham que eu não deva falar, mas eu sempre acabo falando. O PT acaba ficando melhor. Essas pessoas, precisa sair do partido por ficar sem espaço, e normalmente ela fica sem espaço por não respeitar a opinião da maioria. Então, qualquer pessoa, quando você está numa discussão e você é minoria, você tem que saber que você é minoria, sim. pode reclamar, pode espernear, mas agora vamos para a luta, agora é nós todo mundo junto. E isso, infelizmente, a pessoa que só grita e que depois de uma derrota, quer dizer, ele queria o apoio, mas aí ele perdeu, ele passa a atacar o vencedor, ele fica sem espaço, porque ninguém mais confia nele. Ele fala, quando ele achava que eu poderia apoiar ele, eu era bom. Quando agora eu preciso do apoio dele, aí eu não presto mais. Quer dizer, essa trairagem na política e nos partidos não é permitida, né? O petista, principalmente, tem história de empurrar para fora pessoas que agem dessa forma, né, Maurício? Então, Internamente aqui, como você está vendo essa situação da eleição? Porque a gente estava conversando há pouco, eu até citei aqui a questão se a eleição vai ser mantida ou não, existe o debate no Congresso, o novo ministro do TSE toma posse agora no dia, puxa vida, no dia 25. Entra o Luiz Barroso, né, o Luiz Roberto Barroso, e sai a Rosa Weber. Dia 25 agora. Na realidade, é agosto? Não, é dia 25 agora que entra ele. Novo maio, ministro do né? TSE que vai 5 de tocar a maio. eleição. Ele tem defendido, né, antes de assumir já, que ele acredita que a eleição tem que ser esse ano, no máximo em dezembro. E hoje teve a posição do Rodrigo Maia, né, que está escutando os deputados no Congresso, e que ele fala que já tem consenso para que não se adie, que se fique ainda esse ano com a eleição, né? Não se adie para 2022, que já tinha deputado dessa direita querendo tomar um caminho pela não eleição. Mas aí ele falou que não, que realmente ele acredita que no máximo que poderia ser feito era adiar para dezembro. Como que você está vendo essa situação? Como está o trabalho interno do PT no sentido de conseguir esses prazos aí para esse ano? Então, eu acredito que vai estar tendo um pequeno retorno aí, viu? Não sei se é meu, se é seu. Eu acredito que provavelmente será adiado pelo menos por alguns dias, né? Na verdade, o que os prefeitos e certa parte da direita quer é extensão dos mandatos, né? Mas isso aí não vai ser permitido. A extensão de mandatos, prorrogação de mandato, isso não existe, é difícil isso acontecer.
Acho que a última vez que aconteceu foi em 86, não é isso? 85, 86, lá na época do Sarney, não sei se você lembra. Mas era uma coisa muito maior, Constituição, Congresso Constituinte, não sei se você lembra. Acho que lembra. Então, mas é muito dificilmente Lembro, vai lembro. prorrogar. Alongaram os mandatos em 2 anos para poder bater em 86, para É, separar, na realidade. Eles separaram a eleição de governador e as de prefeito, ficou a cada 2 anos. Elas eram então, conjuntas, aí separaram. dificilmente isso vai modificar. Não vai ter prorrogação de mandato para ninguém. Agora, eu acho que vai ter, pode ser que aconteça, um adiamento para 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno, entendeu? Eu acredito que isso possa acontecer por conta da pandemia, por conta da extensão do isolamento social que está acontecendo em boa parte do país, né? E fala, a direita grita que 86% dos municípios do Brasil não tem Covid, mas a ideia é que 100% não tenha, né? Para a gente voltar à normalidade. O problema é que tem nas maiores cidades do Brasil, né? E atinge muita população. Bom, mas eu acredito que se adiar será por dias. Por outro lado, aqui no município, nós, a direção do Partido dos Trabalhadores, vem, desde início de 2018, até chegar o PED em setembro de 2019, o PT municipal vem num trabalho de organização muito grande, né? Porque de reconexão com os companheiros, com os filiados e tal, e fez um bom processo eleitoral em 8 de setembro, né? Então formou um grupo muito coeso na comissão executiva, muito ativa essa nova comissão executiva, e tirou várias tarefas, né, durante esse período. Eu fiz uma pequena lista aqui, que nós tivemos o PED em 8 de setembro de 19, aí ajudamos aí no dia no 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente estava presente, ajudou a mobilizar, junto com outras forças, né, na cidade. A gente tem também, construímos aí vários atos do partido em defesa do presidente Lula, quando estava preso. Criamos o Comitê Lula Livre na cidade, que ficou lá no salão do companheiro Jair Cardoso, que permitiu gentilmente deixar lá, fizemos várias reuniões lá, e de lá saiu vários atos, né? Fomos algumas vezes à Feira do Pirajussara para colocar em momentos importantes aí as nossas posições e também fazer a defesa do presidente Lula no grande movimento que foi nacionalmente feito, e que foi o movimento do Lula Livre, né? Que, ao fim e ao cabo, contribuiu para a pressão para livrar o nosso presidente Lula daquela prisão injusta. E também fizemos de forma organizada o aniversário do presidente Lula também, ainda no final de 2019, né, em 27 de outubro, nós também fizemos isso. E além da organização interna para a construção das pré-candidaturas do nosso time aí, que agora é 20 pré-candidatos, né? 7 mulheres, 14 homens. E nós, não, 7 mulheres, 13 homens, o teto aqui, né? E a gente tem novas pessoas que vieram ao partido, companheiros que já seguiam, era simpático, era militante, mas não estavam filiados, não estavam internamente integrados. Você é um exemplo disso. Então, nós, humildemente, temos conversando sempre com todos os companheiros históricos, como Jair Cardoso, como Jerusael, companheira Terezinha, professor Adelão, construímos um processo eleitoral em 2018, considerado, no nosso ponto de vista aqui, bem sucedido para o município, pelas forças políticas que tinha na cidade disputando o voto. Nós até que fomos razoavelmente bem, e ainda ganhamos com Haddad na zona
416 no segundo turno, teve 50,1%, né? Então, assim, nós fizemos um trabalho, lançamos o companheiro professor Oderlan, candidato a deputado federal, dentro de um projeto de reafirmação do partido e também trazer o partido de volta ao cenário, como protagonista, com o 13 de volta à rua, porque a última vez que nós fizemos isso foi com a nossa professora Márcia, a nossa oficial de justiça Mônica, que foi candidata a vice dela, lá nos anos 2000, né? Nos anos 2000, foi a última vez que o PT lançou candidatura majoritária na cidade. Aí, em 2004, 2008, teve a candidatura a vice, na chapa do PSB, né, com o doutor Evilásio. Mas, diante disso, o PT está há 20 anos sem lançar candidato próprio, e a maioria dos companheiros hoje acha que tem o entendimento que é o momento de lançar candidatura própria, é o momento de se reorganizar na cidade e representar os trabalhadores, servidores públicos, movimento social, movimento sindical, que a gente tem vários na cidade, né? Vários sindicatos. Os sindicatos foram muito atingidos pelas políticas neoliberais, tanto do Temer como do Bolsonaro, né? Então, é uma forma de voltar essa representação, e o PT e sempre foi esse instrumento de luta da classe trabalhadora. E nós estamos, de novo, nos colocando à disposição da cidade, com nomes, com companheiros novos, com renovação, para trazer esperança novamente para essa cidade. E estamos na batalha, viu? Não, bacana. Eu vou complementar aqui o que você está falando, Maurício. Vou até citar o nome de todos os nossos pré-candidatos aqui. Tá bom, porque a gente tem aí como pré-candidato a prefeito o Oderlan, eu mesmo, né, Antônio Machado, pré-candidato, Maurício, que vos fala aí, Maurício Lourença, pré-candidato. Aí a gente tem aqui a Elza, a Dinha, o Dirceu, a Evânia, a Idália, o Jair Cardoso, o Joaquim, o Jonas, o José Alves, a Leni, o Luiz Agostinho, o Paulo Cicota. Ô, Paulo Cicota, um abraço para você. Estava na casa de na realidade, uma cliente aqui, ela pegou meu cartão, né, pré-candidato, falou, ô, Machado, tal, você é pré-candidato, mas, posso te falar, eu já tenho meu candidato aí, eu vou apanhar o Paulo Cicota. Falei, pelo amor de Deus, que ótimo voto que você escolheu, cara, gente boa demais. Declarou o voto na hora, eu vou votar no Paulo Cicota. Olha, Paulo, tá forte. O Sérgio, nós temos a Thelma, tem a Terezinha que está decidindo, mas acredito que vai, tem o Travassos, e tem aqui a Vitória, não sei se eu já tinha falado ela, tem mais alguns, né? Graças a Deus a gente tem bastante gente. Eu coloquei aqui o nome dela, Thelma, também, antes do Sérgio. Então, assim, esses são os pré-candidatos, o Zé Alves, eu também falei. O que eu citei aqui, se eu não me engano, 21 pré-candidatos que estão na disposição aí com os nomes, né? E tem mais alguns nomes que estão... o Robert, tem várias pessoas que estão correndo por fora aí, e estão aqui na lista, né? Você vê, aí você já está chegando em quase 27 nomes. Takahashi, também, eu também não tinha notado. Você vê que dá quase 27 nomes para a gente poder, até a data da convenção, com certeza vai aparecer mais gente interessada. O PT está com inscrição online, né, para candidatos a vereador, então qualquer filiado em condições legais dentro do partido pode entrar no site, já se cadastrar lá, e vai participar das prévias da mesma forma que qualquer petista que já está aqui há 20 anos, viu, gente? Então, fica aí a dica que é só entrar no site e se cadastrar. Quer ser candidato? Isso vale para o Brasil inteiro, viu, gente? O PT é isso. Quem quer ser candidato é o momento. Então, Maurício, hoje a gente bateu um papo aqui sobre esses assuntos, um pouquinho sobre o PT. Hoje tem reunião da Macro também, né? Então a gente vai estar participando da reunião da Macro mais tarde, mas eu queria chamar a atenção, Maurício, porque agora, às 18h30 exatamente, eu vou estar, na realidade eu estou só viabilizando, né? A live do professor Oderlan, que ele está fazendo agora
às 18h30, pelo Facebook do PT, @PT Tabuão. Quem estiver escutando aí, entra no buscador e coloca lá, @PT Tabuão, e vai entrar na página do PT, é só rolar, a live vai entrar ao vivo às 18h30. É professor Oderlan, com a professora Márcia, professora Lúcia Couto, e vai participar na live também o Alencar Santana, deputado federal. Então, assim, é uma live bem bacana, a ideia deles é um bate-papo sobre a educação e a pandemia. Quer dizer, o assunto do momento, né? O Alencar Santana, ele faz parte da comissão da Câmara Federal lá de Educação, né? Eu acho que é importante o bate-papo, né? E assim, então vai começar agora às 18h30. Excepcionalmente, terça-feira vai ter essa live, né? Porque é isso. Uma série aí nossa, excepcionalmente hoje vai ter essa live. Então é isso, como começa agora às 18h30, eu preciso me preparar aqui para estar ajeitando a live para ele. Um abração, Maurício, muito obrigado pela presença, e a gente bate um papo na semana aí sobre as coisas do Brasil, porque hoje praticamente não deu tempo. Hoje ela está mais curtinha, vamos lá, já são 31 minutos. Nosso tempo ideal é 30, a gente chega a falar 42. Um abraço, gente, muito obrigado. Valeu, Dirceu. Um abraço, querido. Ele entrou aqui na marca final do pênalti aqui. Vou mandar um abraço para ele e para todo mundo que está nos ouvindo aí, que escuta durante o dia amanhã. Um abração a todo mundo, viu? Um abraço, querido. Obrigado, valeu. Valeu.